Boa noite, amigas e amigos do canal do Centro Espírita Eurípides de Barzanufo, da cidade de Franco da Rocha. Aqui com vocês novamente neste querido canal para fazer a leitura e as reflexões das questões do Livro dos Espíritos. Estamos dando continuidade do capítulo 10, que trata das ocupações e missões dos espíritos. Minha leitura de hoje está nas perguntas 580 a 582. Antes de dar início às leituras, vamos unir os nossos corações em pensamentos de amor, paz e agradecimentos a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, a nossa mentora e guia Mãezinha Genoveva com seus anjos iluminados. E vamos pedir a toda a espiritualidade amiga que nos acompanhe, nos auxilie, nos assista nesses ensinamentos, nessas lições que a espiritualidade vai nos trazer e que nos ajude a melhor entender e colocar em prática as nossas ocupações, nossas missões, que são trazidas a nós pelo nosso Criador. Que assim seja, graças a Deus. Vamos dar início então à nossa leitura de hoje. Kardec perguntou aos espíritos: o espírito que se encarna para cumprir uma missão tem a mesma apreensão que aquele que o faz com prova? E os espíritos responderam para o Kardec: não, ele tem a experiência. Nessa resposta curtinha, nós entendemos que cumprir missão aqui na Terra é muito preocupante para os espíritos que vão ter que reencarnar, né? Eles se preocupam pelas experiências que já tiveram antes de desencarnar. Os espíritos que aguardam novas experiências encarnatórias, eles antes, eles aprendem, eles observam os lugares, as pessoas e também ouvem os ensinamentos dos espíritos mais elevados. Mesma coisa que nós aqui, não é? E que traz para eles conhecimentos e experiências que antes eles não tinham. Os filhos de Deus que encarnam aqui no planeta terrestre, eles vêm para cumprir suas missões e com preocupações de trabalhar, né? Porque há muito o que fazer aqui para a humanidade, para a sociedade, para as comunidades e também para a família deles, né? Que vão ter que prestar auxílios com tantos afazeres, estudos, resgates e que, enfim, o espírito que chega aqui na Terra, eles têm que vibrar positivamente, vigiando, orando e perseverando na luz de Deus. Que Deus dá aos habitantes aqui da Terra um plano de vida conforme a
a evolução psíquica de cada um e as experiências da evolução. E eles vão ter que trazer essas experiências para as novas tarefas que vão ter, né, que aguarda eles. Agora, os espíritos, aqueles menos evoluídos, né, eles lamentam até mesmo o seu próprio envoltório e que qualquer dificuldade que eles vejam que vão ter, eles se revoltam e se desesperam, e até que chega um momento, eles vão ter que perceber que só a resignação vai acalmar e fortalecer eles espiritualmente. Vamos lembrar também que não importa a missão, se vai ser missão religiosa ou missão humanitária ou até mesmo familiar que o espírito vai ter que cumprir, que vão estar inseridos com todos os ensinamentos e experiências que a doutrina evangélica deu para eles antes de vir para a Terra. E assim aumenta mais, fortalece mais para a sua evolução. Pergunta 581. Os homens que são a luz do gênero humano, que clareiam pelo seu gênio, têm certamente missão, mas entre eles há os que erram e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar sua missão? E os espíritos respondem: como enganados por si mesmos, eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso ter em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo os tempos, e tal ensinamento que parece errôneo ou pueril em uma época avançada pode ser suficiente para seu século. Então, entendemos que os homens de gênio, certamente, eles têm missão de trazer ao público esclarecimentos e propagar o evangelho renovador, sem distorcer os ensinos e com palavras que traduzem ao amor fraternal. Então, sobre os erros que ao lado de grandes verdades aparecem, né, infelizmente, eu vou falar bem rapidinho um exemplo. Suponhamos que um homem é convidado para fazer uma palestra e lá na casa que ele vai fazer a palestra, ele percebe, né, a presença de uma pessoa que está assistindo à exposição. O assistente está um pouco desconfortável no assento da cadeira devido a estar um pouco fora de forma física. Aí o palestrante tem ideia de discorrer a
sobre assuntos de sedentarismos, mau hábitos alimentares e outros vícios nocivos para a saúde. O palestrante termina a palestra e é elogiado pelo organizador do evento. E também é convidado para um lanchinho, para participar de uma confraternização junto com alguns participantes daquela casa. E aí, aquele protagonista meio fora de forma física também participa. E o palestrante ouve quando uma pessoa oferece para aquela pessoa um pedaço de torta de abacaxi. Aí a pessoa agradece e explica que está fazendo uma dieta rigorosa que o Nutri receitou devido a um tratamento que ele está enfrentando, tratamento para cuidar de uma tireoide. E aqui está fazendo o tratamento, tomando medicamentos de corticoide. Então, não precisa explicar mais nada, que antes de homens, de gênios, que têm a missão de trazer luz às pessoas, para um número grande de pessoas, inclusive, ele deve entender qual é o verdadeiro sentido das palavras. E que o verdadeiro sentido das palavras é caridade, tal como Jesus entendia. Então, antes de propagar grandes erros, lembrar o que Jesus disse no seu evangelho, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 12. Pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Vamos para a pergunta 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? E os espíritos responderam: é, sem contradita, uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que eles os dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas aos que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter do seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos dos filhos da vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Muito profunda essa lição, que
que a resposta da espiritualidade, né? Eles vêm nos advertir sobre a nossa irrestrita responsabilidade para com os filhos que Deus nos empresta, na confiança que possamos devolvê-los melhores do que aqui chegaram, ou então que os auxiliemos e ajudemos eles a cumprir suas provas, suas expiações ou até mesmo resgates, se assim eles tiverem que cumprir na jornada terrena. Apesar de todas as dificuldades, né, que é impostas aos pais, falando aqui, né, pais e mães, até mesmo pelas ausências causadas pela atualidade e por motivos diversos, os cuidados desses filhos têm que ser feitos por terceiras pessoas. Enfim, um ambiente familiar conforme a lei da vida, compete aos pais o devotamento do amor incondicional aos filhos, né? A responsabilidade é desde suas primeiras necessidades até a emancipação completa que seus filhos atingirem. E o amor incondicional, a gente não deve, né, os pais não devem confundir com o autoritarismo e nem com o apego, que o sim e o não, estes devem ser feitos no momento certo, né? Como está lá no Eclesiastes, capítulo 30, versículo 7. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá que pensar as feridas. E aqui nós terminamos, né, a nossa leitura de hoje com gratidão a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade pelos ensinamentos que trouxeram a nós, que foi muitos esclarecimentos, né, que sempre possamos cumprir nossas ocupações e missões com muita paz, harmonia, amor incondicional aos nossos filhos e caridade ao próximo, que eu vou ler aqui sobre isso, uma mensagem da nossa irmãzinha Meire. Na oração haverás de encontrar a força a fim de ergueres e superares os seus problemas, pequenos ou grandes, que te estejam a suplicar. Na oração, que é rota de luz, não haverá de te faltar o ânimo para enfrentar mais este dia com coragem, bom ânimo e alegria. Porque, afinal de contas, um dia como este não houve e não haverá igual. Na vida, auxilia quanto puderes, faz o bem sem olhar a quem. Imagina que és o lavrador
e o teu próximo é o campo. Tu plantas e o outro produz. Tu és o celeiro e o outro cliente. Se desejas seguir para Deus, pensa que entre Deus e tu mesmo, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas. Por isso mesmo é preciso viver e servir. Vamos então à nossa oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade, assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. E ainda, com o coração elevado ao nosso Deus, vamos emitir pensamentos de amor, paz, harmonia, alegria em favor dos nossos irmãos sob o amparo do Mestre Jesus. Vamos vibrar também pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelos reerguimentos dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerra no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as causadas pela ação do homem, pelo equilíbrio do clima no planeta. E vamos vibrar também por nós mesmos, graças a Deus. Nós, do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, agradecemos por estarem até aqui conosco e desejamos a todos um ótimo final de semana, com muita paz, muita luz de Deus e de Jesus. Vamos encerrando com a nossa prece do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória, a misericórdia para sempre. Que assim seja. Até a próxima leitura.